eu acho que tem algumas coisas que são super importantes a gente recuperar antes da minha fala. Em primeiro lugar, essa fala, ela não é uma fala geral sobre a violência doméstica, sobre feminicídio. Ela é uma fala muito central para as periferias do Brasil, para as mulheres que moram em periferias e, particularmente, ela retrata o último governo, o governo Cláudio Castro. Eu fiquei terminando a minha última pesquisa, ela terminou com a Operação Contenção. Então, na verdade, ela não terminou porque eu quis, ela terminou por razões impossíveis de entrada em campo, porque eu fiquei permanecendo nas favelas do Rio de Janeiro o ano passado, até que a operação acontecesse. Então, acho que era importante dizer isso. É importante dizer também que nós estamos em estado de greve na UENF, né? Então, acho importante os servidores públicos estaduais, a gente vive um momento delicado no país como um todo, e a Copa já é um grande palco que tem sido utilizado para fazer política de uma forma muito crítica, muito importante. Então, acho que quem tem acompanhado o dia de hoje, particularmente, nós tivemos pessoas expulsas. Antes de começar a Copa, nós já temos uma série de questões e de violações de direitos humanos. E eu não podia deixar de fazer esse registro, porque é uma questão global. E, por último, o Elias falou da renda universal, mas ele acho que a gente acabou deixando passar algo importante. Hoje, nós já podemos dizer que a maioria das mulheres, por pesquisas, em periferia, nós temos mulheres chefiando famílias, mães solos que são chefes de família. Então, aqui, eu acho que eu não vou ser acadêmica no sentido de contar para vocês. Eu só quero lembrar vocês que a proposta de instalação das UPPs foi uma proposta que deveria valer para todo o país. E vocês, então, entendem o que a gente fala quando a gente fala da ausência de mulheres na política e, particularmente, do esforço que a gente faz no Rio de Janeiro para eleger mulheres. E, particularmente, dizer algo para vocês. Embora a Marielle seja o caso mais conhecido, nós temos um número assustador de mulheres mortas dentro de questões ligadas à política. E quem são essas mulheres? São mulheres que não vêm da política tradicional. São líderes de sindicato, são líderes em áreas rurais, são mulheres de periferia, são mulheres evangélicas, mas que têm uma opinião menos ortodoxa, no sentido mais progressista. Então, eu queria que vocês ficassem com esse dado. Nós temos, em 2018, uma série... E por que eu estou falando de 2018? Porque nós temos uma série de situações carcerárias no Ceará, greves, insurreições, e nós temos um aumento do número de questões ligadas a facções. O Michel Temer, então, resolve, como sempre, começar uma intervenção por onde ele sempre se escolhe começar, pelo Rio de Janeiro. Bom, eu trouxe isso porque era impossível vocês não lembrarem do paraíso da Tuiuti e do fato de que foi logo depois desse carnaval que o Michel Temer começou uma intervenção. E aí a gente percebe muito de todo o caráter que nós temos que registrar aqui, misógino, do impeachment da presidente Dilma. A gente não pode esquecer de todo o teor sexista, agressivo, extremamente o discursivo de punição do que foi aquele golpe e da forma como ele foi dado. E logo depois, logo em março de 2018, a Marielle faz o último discurso na Câmara de Vereadores, quando ela diz não ser interrompida, alguém na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro teria dito viva a Ustra. Esse é um momento muito importante para a gente lembrar o que aconteceu ali. O que aconteceu é que ela está falando algo sobre o direito à creche, e ela tem uma pauta muito específica. Então, a gente já tem algo muito gestado, e a gente ainda nem tinha vivido as eleições
a gente nem tinha começado o pesadelo que foram os anos Bolsonaro. Essa é uma memória que eu acho importante a gente resgatar, porque, na maior parte do Brasil, as execuções e mortes de mulheres, não por parte do Estado, têm absolvição dos policiais militares, assim como nós temos nos casos de feminicídio, baixíssima prisão de homens que praticam feminicídio. Então, acho que esse é um dado, eu tenho pouco tempo, mas eu acho que é importante a gente pensar sobre isso, e depois também creio que a Dani vai falar sobre o assunto. A Cláudia tinha uma família de 4 pessoas e 2 filhos adotados, e o marido que ficou com esses 4 filhos para dar conta. Essa é uma outra imagem importantíssima, porque ela nos lembra de uma pergunta que o Vinícius faz para a mãe, e ele pergunta: eles não me viram com roupa de escola? Então, eu acho que a gente faz uma relação com um momento extremamente feliz, e eu acho que o Marcos Vinícius pensava: eu não sou bandido, então, se eu tiver com a roupa da escola, por que eu seria atingido? Bom, a gente tem, em várias periferias do Rio de Janeiro, grupos de mulheres que têm se organizado por conta própria para definir e para resguardar a cena do crime, para que o seu filho ou a sua filha não sejam incriminados, sendo dito que ele era do tráfico ou que ele era de alguma facção após a morte. Algo muito comum que acontece no Rio de Janeiro. Os casos de crianças atingidas, eu acho que vocês devem imaginar que isso atinge toda uma família e toda uma comunidade. A favela da Maré, a favela da Rocinha e outras favelas do Rio de Janeiro têm centros de memórias para que essas memórias não sejam esquecidas. E isso acontece com muita frequência. A questão de pesquisar as favelas é você entender um pouco como as mulheres têm feito não só, muitas vezes, a negociação diretamente com o tráfico para evitar a execução dos seus filhos ou de outras crianças, mas como a violência sobre as mulheres é mais dolorida no momento que o policial pergunta: é mãe ou mulher de traficante? Ou nas entradas em casas, eu não vou ter muito tempo para falar aqui, mas vocês acompanharam os casos da Maré, e a entrada nas casas é absolutamente uma violação profunda dos direitos humanos. Então, eu acho que quando nós pensamos no Rio de Janeiro, e agora o São Paulo, também com Tarcísio, parece que é algo abstrato, mas não é. Nós estamos falando de lares que têm mulheres chefiando esses espaços e que, portanto, essa casa que é invadida é a casa, provavelmente, de uma dessas mulheres que precisam constantemente negociar a sua vida ou a vida dos seus filhos. E isso também é a pergunta que uma me fez, que foi uma pergunta muito interessante. Como eu posso chamar a polícia para me defender dentro da favela? Eu realmente não tenho resposta, mas eu acho que a pergunta é extremamente válida a considerar as forças policiais. Bom, eu falei um pouco das batidas. A gente tem uma questão que aumentou, e isso foi particularmente sobre a favela da Maré. Com o número de ações dentro da favela, você teve um maior número de pessoas com a saúde mental comprometida e usando Rivotril e remédios tarja preta para poder suportar algo que mudou o cotidiano. As pessoas acordam olhando o seu Instagram para saber se vai ter batido ou não. Eu vivi essa realidade e, realmente, por um dia, eu achei adoecedora. Imagina você viver isso semanalmente. Eu sei que isso pode ser um pouco distante da realidade que a gente está conversando aqui, mas eu acho que se a gente falou tanto de disputa, se o Rovai falou tanto de conversar com as pessoas, essas pessoas são as pessoas, com certeza, com as quais nós temos que conversar. E a questão é: como nós vamos conversar com essas pessoas? Porque elas vivem realidades cotidianas que têm esse signo da violência como algo que aumentou por uma razão que eu vou dizer super rápido. Em várias dessas favelas, você tem o tráfico agora trabalhando com a milícia. E
Portanto, esse problema mudou, e mudou não só no Rio de Janeiro, como você tem um número muito grande de facções vindo de lugares do Nordeste para fazer uma espécie de troca, ficando também no Rio de Janeiro e em São Paulo. Bom, essa assessora da Marielle, ela vive uma situação bem interessante para quem faz política ou para quem milita na esquerda, que é o fato de que a polícia reconhece aquele trabalho, ela faz como assessora por conta da placa e acaba imputando a ela alguma coisa que ela não teria feito. Ela acaba se mudando de lugar, e isso mostra a dificuldade dessas pessoas de assumirem uma posição de esquerda dentro das favelas. Eu não sei sobre São Paulo, mas eu posso falar que no Rio de Janeiro, ou 4.100.000 pessoas na Zona Oeste não podem votar nos candidatos do PT, porque essas pessoas vivem sob o domínio da milícia. E eu queria que a gente guardasse bem esse número para a nossa discussão. 4 milhões de pessoas é muito maior que a Zona Sul, é maior que a Zona Norte, e é muita gente. Praticamente é uma parte que define quem vai ser o próximo prefeito do Rio de Janeiro. Mas isso fica para discussão. Essa questão das mudanças nos territórios, ela mostra algo que é um pouco assustador. Você tinha, até determinado momento, um certo romantismo de que a facção ajudaria os moradores. Isso durou no Rio e, de certa forma, vocês ainda podem perceber essas relações. Mas hoje o que nós temos é um aumento da violência, um fechamento de escolas, um controle do território e, obviamente, isso impede a cidadania. Então, a pergunta que vai para além da questão de gênero é: nós ainda podemos falar em democracia no Brasil? Se você teve uma dificuldade imposta pela Polícia Rodoviária Federal para que várias pessoas votassem na última eleição, nós estamos vivendo uma questão territorial muito, muito grave. E nós temos uma tendência, quem já virou voto sabe, que nós temos uma tendência muito grande de conseguir virar voto a partir das mulheres. Mas nós não conseguimos avançar na eleição de mulheres para representação política. Então, eu acho que, mais do que falar apenas da violência doméstica e do feminicídio, eu acho que é fundamental que a gente pense qual a maneira de mudar essa realidade. Nós temos câmaras de vereadores em Itaperuna, em Campos. Em Campos nós temos uma vereadora, mas eu não vou falar sobre isso. Eu acabei de lembrar disso. Em outras cidades, não é o tema, não é o tema. Em outras cidades que não tem nenhuma representação. E quando tem, nós temos uma série de violências que são cometidas contra essas mulheres. Indo para o final, eu acho... Onde é que nós aprendemos a falar em público? Nós aprendemos a falar em público aqui no sindicato, nós aprendemos a falar em público na escola, nós aprendemos a falar em público dentro... em situações públicas, e, portanto, você não produz uma mulher que tem disposição para a vereança, para o parlamento, de um dia para a noite. Porque, muitas vezes, a gente tem reuniões que podem ser da CUT ou de outra associação, e o número é quanto? 80-20? Nós temos 50 homens e 2 mulheres. Essa é uma realidade que tem martelado muito a minha cabeça. Como nós podemos alterar esse quadro e como as mulheres que poderiam estar aqui, muitas vezes, nesse momento, estão vivendo quadros de violências que são simbólicas e são físicas. Ou seja, as violências simbólicas também são importantes e passam por dizer: você não sabe falar em público. E, obviamente, ninguém nasceu aprendendo, ninguém nasceu sabendo falar em público. E, por isso, essa é uma questão importante. Bom, eu vou passar aqui como pensar a entrada de mulheres de favelas na política institucional.
Como pensar as ameaças e assassinatos de mulheres ativistas em toda a América Latina? No ano da última eleição de Bolsonaro, nós tivemos 2 candidatas à presidência do México assassinadas antes da eleição. 2. Eu acho, assim, eu não sei o que... E nós temos números em Magé, na Baixada toda. Ou seja, assassinato político de mulheres é, para mim, um tema extremamente relevante para pensar que tipo de democracia nós vivemos no Brasil. E, por último, temos instrumentos legais capazes de proteger essas mulheres? Exatamente o que eu estou fazendo nesse momento. Eu estou trabalhando em uma pesquisa entre Brasil e África do Sul para entender se as nossas políticas públicas, e aqui as nossas do atual governo, do governo Lula, dentro do Ministério dos Direitos Humanos, têm conseguido proteger mulheres que têm procurado o Ministério, e não o Ministério das Mulheres, por proteção, em busca de proteção à própria vida. E nós temos um problema a mais, a busca de grupos inteiros por proteção, em termos territoriais, como é o caso de favelas. Ou seja, nós estamos conseguindo proteger as nossas mulheres. Então, para não tomar mais tempo, porque eu acho que é um bom debate, eu vou ficando por aqui. Eu acho que eu tinha mais alguma coisa. Essa parte do eu já falei. Bom, pode o subalterno falar, eu acho que a questão fica aqui, se as mulheres têm, de fato, o direito a se expressar publicamente. E eu acho que... esse é o Muro da Maré, que eu achei ótimo trazer para vocês, porque nos lembra um pouco da memória, do samba e das ações locais. É isso, gente. Obrigada. Super econômico, ó, usou 15 minutos. Quando a gente escuta assim uns dados, sabe, a gente vai ficando, tá difícil ser eu, hein? tá doído, gente, tá doído, né? Mas é muito importante, é incrível a sua relação da violência de gênero com a política, né? Para a gente não pensar que é coisas das nossas cabeças. E falando de mulheres na política, acho que essa nossa convidada, ela é muito fantástica e inspiradora, porque ser mulher é difícil estar na política. Aí, ser uma mulher negra é muito difícil estar na política. Ser uma mulher negra, trans, é quase inacreditável, e ela tem desempenhado esse papel de forma brilhante. Dani Balbi, por favor, 20 minutos. Pessoal, só reforçar aqui, Dani, rapidamente, permita. Dani, se eu não me engano, é doutora, né, pelo FRJ. Foi a primeira mulher trans professora, se eu estudei direitinho. E é guerreira, porque é a primeira mulher trans também, deputada estadual aqui pela LERJ, no Rio de Janeiro, fazendo um trabalho fantástico aí na defesa da cultura, do emprego. Vai falar um pouquinho da conjuntura, através do emprego, renda, desindustrialização. É uma fantástica guerreira que está ajudando a gente nas trincheiras aí. Luta contra o benzeno. Olha aí. Tá. Oi, troca comigo. Obrigada, Bárbara. Gente, boa noite. Um prazer e um desafio ao mesmo tempo estar aqui com essa audiência tão qualificada. Queria começar agradecendo Bárbara, Sérgio, pela recepção calorosa, que, aliás, sempre tiveram comigo enquanto ativista e militante, que é aquilo que, por definição, eu sou, uma ativista, uma militante histórica. É um prazer enorme estar aqui também com vocês. Queria também saudar e agradecer minha camarada Conceição de Maria, essa guerreira da região e do partido do nosso estado, que muito me inspira. Bom, vou ser muito telegráfica, inclusive para a gente poder qualificar essa nossa conversa com a participação de vocês. Mas eu queria começar parabenizando as petroleiras e petroleiros do estado do Rio de Janeiro. Nos últimos anos, nos últimos 10 anos, o Rio de Janeiro deu um salto em relação à sua participação
na cadeia produtiva do petróleo nacional. Hoje, em 2025, nós estamos em 26, mas até 2025 nós respondíamos por 87% da produção nacional de petróleo. Inclusive, no período estudado, dos últimos 10 anos, o Rio de Janeiro foi o único estado da federação que aumentou a sua capacidade de produzir. Infelizmente, o cenário é desafiador. Nós, aqui no Brasil, perdemos muito da nossa capacidade de refino. Nós produzimos, é verdade, no Rio de Janeiro e no Brasil, óleo suficiente para entregar soberania energética para o país. Mas, em relação a combustíveis, nós chegamos a importar cerca de 57%. Isso por uma série de fatores. O estado do Rio de Janeiro, a arrecadação principal do estado do Rio de Janeiro, ela é extremamente dependente da arrecadação derivada da cadeia do petróleo. Cerca de 35% do ICMS industrial do estado do Rio de Janeiro está diretamente ligada à extração do petróleo, à indústria extrativista. Imaginem o que é essa conta, considerando ainda royalties e participações especiais. Portanto, reforço aqui os parabéns. Vocês carregam o Rio de Janeiro nas costas. Ainda assim, o cenário é extremamente desafiador. Desde o golpe contra a presidenta Dilma, golpe misógino, nós observamos um retrocesso em relação à política que visava justamente a conquista de soberania energética e autonomia da gestão dos nossos ativos aqui no Brasil. Um dos resultados disso foi justamente o desmonte do projeto Comperj, que foi idealizado como um dos dispositivos para induzir a cadeia do petróleo no leste fluminense, para que a gente pudesse refinar o nosso petróleo e mais produzir derivados petroquímicos que iam apreciar enormemente a arrecadação do Brasil e do estado do Rio de Janeiro, com metas ousadas de soberania e inclusive de estabelecimento de fronteira tecnológica para o Brasil. Com o desmonte, resultado, consequência do golpe misógino perpetrado contra a presidenta Dilma, cujo objetivo final era aprofundar o pacto entreguista que a extrema-direita selou com o centro do capitalismo internacional, nós retrocedemos enormemente. A descaracterização, inclusive, daquilo que foi o Comperj, ou de todos os projetos ousados que entregavam desenvolvimento da cadeia petroquímica do Brasil, baseada aqui no estado do Rio de Janeiro, resultaram em demissão, desemprego e queda acentuada no nível dos salários praticados no estado do Rio de Janeiro. Acho que todas e todos vocês, em algum grau, conhecem essa realidade, sabem do que a gente está falando aqui. E o estado do Rio de Janeiro, que enfrenta uma crise de arrecadação sem precedentes na história, foi o mais impactado. Para além disso, uma gestão criminosa e irresponsável dos últimos governadores do estado do Rio de Janeiro legou para o conjunto da população trabalhadora uma situação de precarização. A ausência de projeto político de desenvolvimento das forças produtivas, considerando a necessidade de estabelecer, a partir da cadeia produtiva do petróleo, autonomia do ponto de vista da gestão pública, melhoria sensível da qualidade de vida da classe trabalhadora e projeto soberano de país e Estado, aprofundaram ainda mais a crise. E isso tem reflexos, por exemplo, nos índices de violência urbana, na piora de todos os indicadores que dão conta da segurança pública, de aferir a sua piora, a sua qualidade, e, obviamente, estão diretamente relacionados com os investimentos necessários em educação, ciência e tecnologia. Não houve sequer um projeto de integração
dos nossos polos de produção de ciência e tecnologia baseados na UFRJ, alguns aqui na UENF, na UERJ, na UF, com as necessidades de desenvolvimento dessa cadeia produtiva no estado do Rio de Janeiro. Felizmente, com a retomada da direção democrática e soberana do nosso país em 2022, nós pudemos rever alguns processos de aprofundamento da dependência e de desintensificação do setor e dessa cadeia produtiva. Ainda assim, os impactos permanecem, como, por exemplo, já citei, a descaracterização do que seria o Comperj, que nos entregaria autonomia, que nos entregaria um polo petroquímico absolutamente inovador, que poderia nos legar soberania energética para um polo que hoje se contenta em fazer envasamento, processamento de gás natural e que é menos intensivo o emprego de força de trabalho. Há reflexos correlatos, como, por exemplo, o desinvestimento da Petrobras por conta da pressão e também da descaracterização que a empresa sofreu nos anos de desgoverno de 2018 até 2022, que foram responsáveis, por exemplo, por um desinvestimento na área de refino da Petrobras, o que, obviamente, piora sensivelmente a nossa dependência energética e que contribuem para esse cenário de produção massiva de óleo bruto, mas dependência energética de encomenda estrangeira dos derivados e refinados do petróleo na forma de combustível. Para agravar, nós poderíamos aqui no Brasil, e particularmente no estado do Rio de Janeiro, produzir os óleos necessários ao próprio mix do refino. Mas a Petrobras e toda a cadeia hoje relativamente dependente do petróleo não observam essa área como uma área estratégica e, portanto, não aportam os recursos suficientes para que a gente possa caminhar nesse sentido. Há uma série de dados que a gente poderia destrinchar aqui, mas eu fico com esses. O Rio de Janeiro é o maior produtor de petróleo. 35% do PIB do estado do Rio de Janeiro é diretamente derivado do petróleo, da indústria extrativista do petróleo. E nós poderíamos estar num processo de superação da crise. E por que eu acho que isso tem tudo a ver com outras pautas fundamentais que configuram a expressão da minha mandata? Porque eu sou uma mulher negra, transexual, de origem favelada, que cheguei à universidade por conta de investimentos na educação pública, na universidade pública, e sei que o caminho para a superação das desigualdades, ele precisa, obviamente, de pactos políticos de inclusão, de pactos contra o feminicídio, a misoginia estruturante, o racismo, que também estruturam a nossa sociedade, mas isso não pode vir descolado de um projeto de desenvolvimento e autonomia do nosso Estado. Um projeto de desenvolvimento das forças produtivas que tenha como centro melhorar, elevar o nível dos salários, zerar o déficit de emprego, fortalecer as estruturas de gestão pública que enfatizam educação de qualidade e saúde. Ter como protagonista desse processo de desenvolvimento e soberania do Estado o maior contingente populacional, que somos nós, mulheres, especialmente mulheres negras em situação de vulnerabilidade. Sem emprego de qualidade, sem gestão eficiente da máquina pública, pensando a necessidade de atenção plena às necessidades da classe trabalhadora e das filhas e filhos da classe trabalhadora, nós não desenvolveremos o Estado, não conquistaremos a tão sonhada, almejada e necessária autonomia e soberania, e continuaremos legando as nossas jovens, os nossos jovens, a uma situação de insegurança e instabilidade. Não combateremos nem a violência urbana, nem a pobreza extrema, nem o feminicídio e a LGBTQIA+fobia. O combate efetivo e real precisa de campanha, precisa de sensibilização, mas precisa de política concreta que inclua
desenvolvimento, soberania e investimentos necessários para que o país, e particularmente o nosso estado do Rio de Janeiro, possa superar a crise, entendendo que nós somos os atores protagonistas desse processo de conquista da soberania. Por isso, para aqueles que insistem em dizer que há duas agendas que concorrem em paralelo no âmbito da esquerda, uma ligada mais a questões relativas à representatividade e identidade, outras mais concretas que dialogam com a classe trabalhadora, eu afirmo e dou provas disso com a atuação consistente e contundente que a nossa mandata tem tido. Isso é falácia. O conjunto da classe trabalhadora é constituído majoritariamente por mulheres negras, mulheres faveladas, periféricas. A expressão da classe trabalhadora é uma mulher negra. Mas uma mãe solo, vítima de toda sorte de violência. Na iminência do feminicídio, a classe trabalhadora, e particularmente a classe trabalhadora que trabalha na escala 6x1, é muito LGBT. A gente sabe que os piores empregos, aqueles mais precários e mais vulneráveis em relação a direitos e a remuneração, são ocupados pela comunidade LGBTQIA+, pelas mulheres negras. Ou seja, pensar um projeto de inclusão da classe trabalhadora na sua inteira diversidade no mercado de trabalho formal e pensar o desenvolvimento das forças produtivas, tendo como norte a melhoria concreta da qualidade de vida do conjunto da classe trabalhadora, está diretamente ligado, de forma indissociável, a pensar a atenção a todos os segmentos que compõem a classe trabalhadora. E pensar desenvolvimento, autonomia, superação da crise ou das crises pelas quais passa o Rio de Janeiro, ou dos embates necessários ao avanço da extrema-direita e ao avanço dos interesses do centro do capitalismo sobre o nosso parque industrial nacional, sobre as nossas cadeias produtivas e as nossas riquezas, precisa pensar a autonomia dessa classe trabalhadora, das mulheres, da população negra, de favelas e periferias. Precisa pensar em como são essas pessoas que estão demandando empregos melhores, que podem servir, significar como a base produtiva real, a força de trabalho realmente empregada e demandante para desenvolver esse projeto de soberania industrial, com emprego de tecnologia, para que nós sejamos menos dependentes e para que consigamos responder em pé de igualdade às ameaças que eles insistem, de todas as formas, em pôr sobre nós. Eu acho que esse é o recado. Queria terminar dizendo o seguinte: eu sou presidenta da Comissão de Trabalho e não estou presidenta da Comissão de Trabalho da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro à toa. Sou porque, obviamente, sou uma mulher trabalhadora, professora de carreira, tenho uma identidade profunda com a classe trabalhadora, sou uma mulher do Partido Comunista do Brasil, uma comunista, uma camarada de todas e todos vocês. Recebi há pouco tempo no meu gabinete Alessandro e Antônio para que nós avançássemos em questões relacionadas à saúde do trabalhador, à aplicação da NR1, a mecanismos de fiscalização em relação à exposição do benzeno. Estamos estudando isso, me comprometo com vocês, como tenho feito com todas as categorias que encontram acolhida e morada na Comissão de Trabalho da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, de continuar com profundidade, seriedade, pensando a superação das crises pelas quais passa o Rio de Janeiro, para que a gente possa ver florescer o nosso projeto de desenvolvimento, soberania, agora sem qualquer receituário neoliberal, entendendo que é através de geração de emprego, renda de qualidade, inserção dos segmentos da classe trabalhadora historicamente vulnerabilizados no mercado de trabalho formal e geração de empregos industriais, alargamento das nossas plantas produtivas, que nós vamos ter sucesso naquilo que para nós é caro: emprego, renda e combate a toda forma de opressão, seja contra nós, mulheres, pessoas negras, pessoas LGBTQI, PNBA+, pessoas com deficiência, todas aquelas e aqueles que, por muito tempo, no Estado do Rio de Janeiro, e talvez por isso
a crise, foram encarados como parte do problema e que devem ser encarados como os ativos reais, os protagonistas verdadeiros da solução do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigada. Uau! Nossa!